Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Lucas. Quem puder acompanhar aí da sua casa, acompanha o livro de Lucas. Capítulo 1, versículo 5 em diante. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler, já falando para os irmãos, que a igreja do Evangelho Quadrangular, nós estamos com um jejum de 21 dias, irmãos. A igreja dos pastores das nossas igrejas, pelo menos aqui da região, estamos num jejum. Esse jejum, na verdade, é estadual. Todos os pastores são incumbidos de 21 dias, ficar jejuando pela igreja. Durante 21 dias, um pastor da nossa região, ele entra em contato com a gente pelos canais da nossa igreja e apresenta o tema diário para a gente orar. Tem dia que a gente ora pelas nossas famílias, tem dia que nós oramos pelos governadores, pelos políticos, oramos por pessoas que estão doentes para que saiam, oramos por pessoas que estão com fome. Cada dia tem um tema para nós orarmos. Cada dia, durante 21 dias nós estamos orando. O propósito era entregar esse jejum em um culto regional, com toda a igreja, com toda a região, mas não vamos poder, devido ainda o governo estadual ter limitado as reuniões públicas. Mas mesmo assim nós continuamos o jejum e vamos entregar no dia 21 esse jejum. E cada pastor tirou algo dele. Eu, particularmente, uma das coisas que eu tirei foi a Netflix. Não estou assistindo canais de filme durante 21 dias. Por quê? Porque eu vi que eu estava lendo menos a Bíblia, orando menos, eu estava investindo menos tempo. Então esse jejum para mim, não só tirei alimentos, mas também tirei uma prática. Eu não estou assistindo filmes nessa época que nós estamos em casa. Você está vendo que variedades está cheio. Eu não assisto filmes e naquele momento que eu faço? Assisto pregações, louvores. Ao invés de assistir um filme, eu leio a Bíblia e faço estudo bíblico, sento na mesa, escrevo, leio. E cada pastor aí também tem a sua forma de poder se envolver mais nessa campanha nossa. Então nós estamos orando por você, toda a igreja do Evangelho Quadrangular. Isso aí todos os pastores estão com essa incumbência e vamos entregar no dia 21, tá? Mas você também pode entrar nessa, irmão. Você quer orar, você quer falar, então toda semana pega um tema para você orar. Olha, eu vou orar pelas pessoas que estão sendo mandadas embora, pelos desempregados. Eu vou orar pelas pessoas que tem muita gente sendo mandada embora. Fábricas como Volkswagen, Ford estão aproveitando esse momento para mandar muita gente embora. Então, olha por eles. Pessoas que trabalham em serviços assim, em comércio, estão precisando, o negócio está difícil. Olha por eles. Pessoas que estão doentes, pessoas que não estão com o coronavírus, mas o nosso governo trata como se eles tivessem para aumentar estatísticas de pessoas doentes com coronavírus, para poder gastar dinheiro em município, estado, caso não saiba. Olha para essas vidas também, tá? Pessoas que não estão, muitas das vezes, tendo o tratamento devido, estão sendo isoladas porque o governo já joga como se tivesse coronavírus, só para poder aumentar as estatísticas e assim poder gastar mais dinheiro, ou dizer que gasta mais dinheiro, tá? Mas nós estamos orando também por isso, amém? Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele sacerdócio diante de Deus, da ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio
conforme costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita no altar de incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você pegar a sua Bíblia aí, e lá no livro de Mateus, abrir o primeiro capítulo contrário dela, você vai ver que a sua página vai estar em branco. Ou pelo menos está escrito apenas Novo Testamento de um lado e o outro lado vai estar em branco. Essa divisa se chama período interbíblico. O período interbíblico ele durou 400 anos, irmão. Durante 400 anos Deus se calou para o mundo. Deus se manifestou em Adão e Eva no período que nós conhecemos como o período da inocência. Após o pecado, Deus se manifestou através de Noé, de Abraão, de Isaac e Jacó, no período que nós chamamos do período patriarcal, onde Deus levantava um patriarca. E esse patriarca ele tinha a incumbência de mostrar Deus para não só a sua família, mas todas as pessoas que conviviam com ele. Aí depois nós vemos, Deus começa a trabalhar num período que nós chamamos o período da lei. Esse período da lei, Deus não mais usava um patriarca, Deus usava a lei. O período da lei durou até a chegada ou a vinda do Senhor Jesus, ou a ida do Senhor Jesus aos céus. E aí o que aconteceu? Aí nós entendemos que entra o período da graça. Deus administrando o mundo, Ele não mais administra através da inocência, porque ninguém mais é inocente, todos nós nascemos com pecado. Deus não administra mais através de um patriarca, porque hoje Ele não precisa levantar uma pessoa específica, mas toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode falar de Deus para alguém, ele pode abençoar a vida de alguém, não só da sua família, mas de todas as pessoas que estão com ele. Deus também, a partir daí também, ele não mais trabalhou através da lei, porque a lei demonstrou falha. Por mais que a lei pudesse nos fazer chegar a Deus, todas as pessoas não conseguiram cumprir a lei. Aí o Senhor começou a administrar o mundo, então, através da graça. E a graça é o tempo que nós estamos hoje, o período do Espírito Santo de Deus. O período em que o Espírito de Deus fala conosco, fala através da igreja, fala através da sua palavra. Irmãos, e antes de iniciar o período da graça, Deus também teve um período, um evento que durou 400 anos, um evento onde Deus se cala. Entre o período da lei e entre o período da graça, Deus se cala durante 400 anos. Durante 400 anos, Deus não se manifestou por profeta, Deus não se manifestou pela palavra, Deus não se manifestou pela natureza, Deus não se manifestou. A palavra de Deus diz que durante 400 anos o Senhor se calou para o mundo. E depois de 400 anos, depois de muitas guerras, de muitas lutas, de muitos confrontos, Israel permanecia dominada, não era mais pelo povo grego, mas era pelo povo romano, e era dominada pelos romanos. Então o que aconteceu nesse período em que Israel era dominada pelos romanos, Deus se manifesta através de um mensageiro, Deus se manifesta através de um anjo. E a primeira coisa que esse mensageiro fala, ou a primeira mensagem que é incumbido para esse mensageiro
passar para o povo. É uma frase que nós temos ouvido muito, que é: não temas. Deus se cala. Durante 400 anos, o povo está passando por forte repreensão romana, e o que acontece? Deus se cala. E quando ele resolve falar, ele usa a palavra não temas. E isso, irmãos, tem me impactado, porque às vezes eu fico ouvindo notícias, às vezes eu fico ouvindo pessoas conversando, pessoas até mesmo tementes a Deus, e começam a falar: será que vai faltar arroz? Será que vai faltar feijão? Será que nós vamos ter dinheiro, nós não vamos ter mantimento? Será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Será que vai? Será? Irmãos, a palavra de Deus diz: não temas. Irmãos, esse homem aqui vivia uma situação difícil nesse momento. O seu povo era dominado pelos romanos. Além do seu povo ser dominado pelos romanos, o atual rei não era uma pessoa fácil. Ele não era uma pessoa fácil de se lidar. A palavra, se você for buscar na história, o rei dessa época aqui, ele matou os seus filhos, porque ele achou que os seus filhos estavam cometendo insurreição. E por ele ter matado os seus filhos, esse rei, ele matou a sua esposa, porque ele falou: se eu matei meus filhos, é lógico que a minha mulher vai me matar. Ele mata os seus filhos. E por ele ter matado os seus filhos, a sua esposa, ele também foi e matou a sua sogra. Ele mata a sua sogra, por quê, irmãos? Ele mata a sua sogra porque ele sabia que de alguma forma também ela poderia retalhar aquilo, porque ele matou os netos dela, matou a filha dela, é lógico que de alguma forma ela também poderia retalhar a sua vida. Conta a tradição, irmãos, conta a tradição que em um jantar com o imperador romano, o imperador romano falou que é melhor ser um porco da casa de Herodes do que ser um filho dele. Então veja só o tipo de tratamento que esse homem dava para a sua família. Você imagina por um pouco. Esse homem então ele tinha uma grande repreensão política naquela época, porque o rei não era fácil de se lidar. Além dele ter isso, ele também tinha um grande problema, porque ele tinha um grande problema na sua vida ministerial. Ele estava lá pronto para exercer sacerdócio, mas a princípio, por ele não ter filhos, ele era taxado como uma pessoa maldita, amaldiçoada. Porque naquela época, quem não tinha filho, na visão daqueles homens, ele tinha feito alguma coisa errada. Deus estava castigando a vida dele. E além disso, irmãos, a sua esposa também era uma mulher que estava sendo conhecida como a sem filhos. Quando eles falavam assim: você conhece aquela mulher? Quem é Isabel? Que Isabel? Ah, a Isabel sem filhos. Ah, cadê Maria? Maria foi visitar sua prima. Que prima? A sem filhos. Então ela era diretamente afligida por isso. Mas apesar de tudo isso, de todos esses problemas que ele vestia naquela época, o Senhor aparece para eles através de um mensageiro, passando essa mensagem para eles: não temas. Então você veja só, irmãos, esse homem, quanto problema ele não tinha, e ainda o Senhor aparece e fala para ele: não temas. Foi no momento talvez da maior crise que esse homem viveu na sua época, na época dele, lógico, mas a maior crise política, crise familiar, que esse homem prosperou na vida, irmão. Por quê? Porque ele pôde ser convocado para fazer um sacrifício que talvez era algo que só aconteceria uma vez no seu ministério, porque era um sorteio, e esse sorteio, por ter muitos sacerdotes ali, que poderiam fazer o sacrifício anual,
ele talvez jamais conseguiria um outro dia ser sorteado. E ele foi sorteado. Ou seja, ele conseguiu ministerialmente alcançar a maior honra naquele momento. Ele conseguiu alcançar naquele momento o que ele mais queria, que era o quê? Ser pai. E sem falar, precursor do Messias, que o filho dele foi. Mas mesmo assim, irmãos, então eu quero dizer para os irmãos que é um momento como esse que nós vivemos, que pessoas que confiam em Deus, que confiam no nome do Senhor Jesus, crescem. É momentos assim que nós se tornamos até mais fortes. É momentos assim que nós se tornamos mais prósperos. É em momentos assim que nós damos testemunhos mais fortes e mais ainda explícitos que nós temos o Deus na nossa vida. Mas para isso, o que você tem que ter no coração, o que eu tenho que ter no coração, toda vez que alguma coisa vier falar no nosso ouvido, que alguém falar alguma coisa, independentemente se é uma pessoa até com uma boa intenção, o que você tem que falar? Não temas. Fale para você mesmo, não temas. E deixe Deus trabalhar na sua vida. A palavra do Senhor diz que Jairo, um dos principais da sinagoga, ou uma pessoa que dirigia uma sinagoga dos judeus, um fariseu, estava com sua filha muito doente, à beira da morte. O que ele fez? Foi atrás de Jesus, mesmo sendo uma coisa completamente contrária a tudo que foi designado para um fariseu fazer. Ele vai até Jesus, chega até Jesus e fala: mestre, minha filha está à beira da morte. E quando a palavra do Senhor diz que quando Jairo está conversando com Jesus, de repente Jesus para a conversa e fala: peraí, alguém me tocou. Aí ele vai falar: mas você está... Um dos seus discípulos vai falar: você está brincadeira, Jesus, quem te tocou? Alguém me tocou. E aí quando ele vai ver, uma mulher tocou nele, e essa mulher foi curada de uma hemorragia que há muitos anos sofria. E quando a Jairo está ali, talvez Jairo pensou: espera aí, estou no lugar certo. Jesus, eu vim falar com Jesus para curar minha filha, e Jesus acaba de curar uma mulher sem nem ter conversado com ela. E a palavra de Deus diz que quando Jairo está assim falando com Jesus, Jesus falando, quer dizer, quando a mulher está falando com Jesus, que foi curada, chega alguém no ouvido de Jairo e fala assim: Jairo, não importune mais o mestre, tua filha morreu. A palavra de Deus diz que Jesus chega diante de Jairo, assim, bem perto do seu ouvido, entendo eu, né? Não fala aí perto, mas creio eu que Jesus deve ter posto a mão no seu ombro, chegou bem no seu ouvido, e sabe o que Jesus falou para ele? Não temas, creia somente. Irmãos, creia somente, não temas. Não temas nada que venha do diabo, irmãos. O que eu falo para você, o que esse vírus tem que é diferente dos outros vírus, irmãos, é que o marqueteiro dele é muito mau. A pessoa que foi incumbida para fazer o marketing dele é muito mau. Então ele tem um bom marqueteiro. E esse marqueteiro dele, que é o próprio diabo, de alguma forma conseguiu entrar na mídia aí usando seus demônios, tem feito essa propaganda e tem conseguido alcançar bastante público. Eu não estou dizendo, irmãos, que tem locais que está sendo assolado. Tem sim. Tem locais sendo assolados, pessoas morrendo. Como sempre teve em outras situações no nosso país. Tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que existe um marqueteiro do inferno propagando coisas para que você tema, para que você não confie em Deus, independentemente da situação, irmão, se está realmente ruim ou não, o Senhor põe a mão no seu ombro e fala: não temas, creia somente. Amém, irmãos? Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje, irmãos, é: não temas,